Estamos gravando. Ô Marcelo, em Maravilha. primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente conhecer você, né? Porque você é Tá, um cara conhecido no meio jornalístico, mas não é tão conhecido do grande público. Você faz um trabalho muito importante, né? Então conta pra gente um pouco obrigado. quem é você e o trabalho que você faz. Bom, eu sou jornalista originalmente, eu trabalhei em redações de Porto Alegre e São Paulo bastante tempo, trabalhei para o Los Angeles Times, para a Wired, escrevi um pouco, uma época, para a MTV, foi uma fase muito divertida, em que eu fazia comentários de política na MTV, lá 10 anos atrás, e sou membro da ICIJ, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. E há 4 anos eu tenho essa minha empresa, Lagoon Data. Originalmente ela produzia basicamente reportagens com dados para meios de comunicação estabelecidos. No último ano e meio, eu comecei a focar mais no terceiro setor, né? Algumas ONGs, entidades internacionais. E quando veio o coronavírus, eu vi uma... Tinha várias coisas que eu já vinha pensando, assim, desde que em 2014 a minha mãe morreu de câncer de mama e eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa com saúde, com dados de saúde, para ajudar as pessoas a navegarem o sistema de saúde, seja o público com o SUS, que depende muito de saber onde ir. Ali ele tem ilhas de excelência e tem ilhas de filas, né? Seja o sistema privado do plano de saúde, né? Que cada um oferece um mix diferente de coisas por um mix diferente de preços, e as pessoas muitas vezes não sabem onde navegar. Então, assim, há muito tempo eu queria fazer alguma coisa com dados de saúde e não tinha nem tempo, nem a disponibilidade de fazer isso. E aí veio o coronavírus. O teu trabalho é de fazer análises estatísticas, compilações de dados em cima Isso. de números públicos, né? Não só públicos, né? Às vezes são números que a gente enriquece. Né? Às vezes são dados que a própria empresa tem e precisa de uma análise desses dados. O que geralmente o trabalho que eu faço no dia a dia é, vamos dizer assim, tem uma entidade que precisa avaliar como é que está o aprendizado, mais ou menos com reportagem, né? Como é que está a evolução das crianças no Ensino IDEB. X. No IDEB ali, por exemplo. Então eu vou lá e levanto e cruzo os dados e fatio esses dados. Eu vejo como é que influi a escolaridade dos pais no resultado da criança. Eu vejo como é que influi a, a, o nível de renda, se tem essa variável. Né? Como é que influi o bairro da escola nessa variável. Gosto de... É uma análise de dados clássica. Né? E eu trago para isso uma experiência como repórter, que é buscar contar a história por trás dos dados, né? E visualizar esses dados para mostrar como é que eles se comportam, né? No plano visual. Como é que tá? Então, aí hoje eu li uma matéria com um pouco de uma análise que você postou ontem, né? Sobre o número a cobertura de municípios brasileiros que já Uhum. apresentam a pandemia, né? Num primeiro momento, eu queria que você contasse assim um contexto mais amplo sobre a matemática da pandemia. Quais seriam as tuas considerações? Tá, a primeira coisa, a mais importante é, nós não sabemos o tamanho dela. Né? Nós sabemos um pedaço do tamanho dela. E esse pedaço, qual é o tamanho dessa fatia que a gente conhece, é o que a gente não sabe. Então, assim, quando a gente fala em letalidade do coronavírus, é um cálculo que se faz entre o número de mortes e o número de casos conhecidos. Eu gosto sempre de enfatizar casos conhecidos, casos confirmados,
porque é o que eles são. Eles não é os casos que a gente tem, esses 25 mil casos, 26 mil casos hoje, não lembro como é que fechou hoje, não olhei ainda. Esses casos são só os casos de pessoas que foram ao posto de saúde, estavam numa situação grave o suficiente para serem testadas, foram testadas e deu positivo. Ou então pessoas que trabalham com saúde, isso também faz parte do protocolo, né? Se for olhar em Pernambuco abre os dados no nível de detalhe do paciente. A maior parte dos testes foram aplicados a funcionários de hospitais, a trabalhadores de saúde, né? Então, isso é um pedaço do total das pessoas que podem ter pego coronavírus. Tem pessoas que estão assintomáticas, por exemplo. As pessoas estão espalhando, ela espalha para uma outra pessoa que eventualmente vai ficar grave. Mas é isso. Então, assim, esse pedaço que a gente sabe é um pedaço da coisa. Tem outros casos que são coronavírus, são diagnosticados como outra coisa que parece, mas não é. Que parece, por exemplo, pneumonia, né? Ou síndrome respiratória aguda grave. E isso, nas últimas 2 semanas, desde que a Fiocruz falou que estava acontecendo, os estados começaram a trabalhar em cima para dizer o que é o quê. Isso aqui é coronavírus, isso aqui é pneumonia mesmo. Mas diga. Não, o quanto você acha que está rolando de subnotificação? Eu vejo todo tipo de estimativa, assim, de 5 que estão falando em São Paulo, né? Para cada caso notificado, tem mais 5 não notificados, até 11, 12 no Nordeste. O pessoal falou isso na região Norte, eu ouvi falar. O fato é que a gente não sabe. A gente não faz muita ideia. Existem maneiras de estimar isso, mas eu evito trabalhar com elas. Todo o trabalho que eu tenho feito é de procurar ver o que se sabe, para a partir disso que a gente sabe, a gente tentar ver onde é que está o buraco na bala. Como é que a gente pode ter pistas a partir do que a gente sabe sobre o que a gente não sabe, né? Diga. O que a gente sabe? Quais são as pistas do que a gente não sabe? Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente sabe? A gente sabe os casos graves que chegam ao sistema de saúde. A gente sabe os casos ligados a pessoas da saúde. O que a gente não sabe? Os governos não divulgam dados detalhados o suficiente. O federal divulga só por estado. Então é um número fechado por estado. Agora imagina assim, São Paulo. São Paulo a gente tem a capital, que é um colosso, é a cidade mais populosa das Américas, se não me falha a memória. Né? A maior parte dos casos do Brasil está concentrada aqui. E tem o interiorzão. Né? Se a gente for pensar no que é o interior de São Paulo, o interior de São Paulo é super diverso. Tem cidades muito pobres, tem Borá, que é uma cidade que não tem 1.000 habitantes, né? Não tem nenhum caso lá até agora, até onde eu tenha visto, né? E tem regiões muito ricas ali, regiões agrícolas, tem regiões com perfis demográficos muito diferentes, perfis climáticos diferentes. Eu faço mestrado na Unicamp, eu saio de casa de manhã de casaco, às 7 da manhã, chego lá às 9 da manhã, preciso tirar o casaco quando eu chego na rodoviária. Então, a doença se comporta de maneiras diferentes, em ambientes diferentes. A gente precisa conhecer melhor como é que ela se distribui no território. Se tu vai olhar os casos que eu tenho acompanhado ali de cidades pequenas, essas cidades vão ter um caso consistentemente durante dias e dias e dias. Assim, nessas cidades não está crescendo. Essa pessoa pegou a doença em outra cidade, foi para lá, foi para o hospital ou foi para casa, isolou e não cresceu. Se a gente olha em Santa Catarina foi um estado onde as carreatas do Vai Pra Rua foram para a rua violentamente no final de março. E lá começou a crescer muito, começou a espalhar entre os municípios. Assim, no final da semana passada, Santa Catarina era o segundo estado com o maior número de municípios afetados por coronavírus, que se sabia. Muitos municípios são pequenos, e quando tu vai olhar no mapa,
são municípios vizinhos de municípios grandes, né? Em alguns casos, municípios onde aconteceu alguma coisa assim. Lá em Santa Catarina teve isso. Não tinha uma região inteira onde não tinha casos de coronavírus, e aí fizeram aquele ajoelhaço. Os comerciantes foram para a rua para rezar pela volta da abertura do comércio. E aí, quando apareceu um caso em Rio do Sul, apareceu um caso em Aurora, do lado, que é uma cidade menor, mas que as pessoas circulam entre um município e outro, né? Então, é interessante olhar essas dinâmicas dos municípios para a gente ter uma ideia de como é que ele está se espalhando. E, geralmente, quando tu vai ver no mapa, hoje eu publiquei o mapa do Ceará, tem clusters de municípios ali, né? Municípios próximos, onde as pessoas trabalham no município e dormem no outro, a doença se espalha entre eles. Né? E isso, os dados que o Ministério da Saúde divulga não mostram. Mais ainda, eles não, os dados do Ministério da Saúde não abrem dados detalhados sobre capacidade física. A gente sabe hoje ali pela imprensa do Amazonas e pela imprensa do Ceará que os sistemas de saúde deles já entraram em colapso. Já não tem, o Ceará não tem mais vaga em UTI e daqui a 4 dias, segundo o governador, não tem mais equipamento de segurança para os médicos. E isso a gente vai vendo ali. O próximo que vai estourar deve ser o Amapá, pela proporção de pessoas afetadas por 1 milhão de habitantes. O Amapá, muito em breve, vai anunciar um colapso também da rede de saúde. E isso é interessante olhar nesses dados. Quanto mais nível de detalhe eles tiverem, melhor. No dia 4 de abril, a Open Knowledge Brasil fez um índice comparando a transparência dos diversos estados brasileiros com o coronavírus. Isso acabou gerando um efeito muito positivo. Assim, isso eu tive conversas com eles ali, troquei impressões, tá? E eles aprofundaram muito o tipo de dado que eles estão verificando se os estados dão. Né? Eu olho muito poucos pontos de dados. Né? Eles olham aprofundadamente. E criaram um índice comparando os estados. E isso acabou criando uma competição saudável entre os estados, em que, para subir nesse ranking, os estados estão abrindo cada vez mais informação. O governo federal ainda não entrou nessa competição. Né? Espero que entre muito em breve. Onde que o bicho está? Bom, o bicho está pegando mais hoje. A gente sabe, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, e aí você falou de tendência no Amapá, né? É meio O esse? Amapá não, ele está pegando no Brasil inteiro. Mas, assim, principalmente cidades grandes, onde tem aglomeração de pessoas. Né? Quanto maior a densidade demográfica, maior a chance de a doença se espalhar. Eu ouvi hoje sobre o Rio, em que na Rocinha, num dia tinha 6 casos confirmados, outro dia tinha 35. Né? Eu não tenho dado quebrado por bairro, então eu não tenho como saber como é que é a dinâmica dentro da cidade. Também dentro da cidade de São Paulo tem a Paulista e tem Marcilac. Né? São densidades demográficas diferentes, dinâmicas diferentes. Agora imagina numa Rocinha, que é um negócio super aglomerado, como é que se espalha a doença? Não existe um modelo para prever esse espalhamento de uma doença numa favela. Então, mas assim, uma coisa é densidade demográfica e aí tem classes sociais também, né? Também. Aí tem, mas a classe social ela é uma proxy de outras coisas. Por exemplo, acesso ao saneamento. Né? Se a pessoa tem menos condições, menos água tratada para lavar as mãos, ela vai ter menos mecanismo para se proteger do coronavírus. Né? Isso, classe social influi. Na favela, tem casas onde moram 8 pessoas. Né? Então, assim, se chega um da rua com a doença, é muito fácil passar para os pais, para os filhos, etc. Né? Muito mais fácil do que num apartamento onde moram 2 pessoas, cada uma tem um quarto e quase não se veem. Né? Então, diga. Não, é que você falou das coisas que está dando para ver, são meio essas, né? Sim, é muito pouco que dá para ver. É muito Mas pouco. pelo pouco que dá para ver, a gente consegue observar as características
os metadados, vamos dizer assim, da cidade, né? Eu consigo ver, por exemplo, que quase todas as cidades com mais de 100 mil habitantes do Brasil confirmaram casos. Cidades são cidades onde trabalham pessoas que vêm de cidades próximas, né? São capitais, são centros de regiões metropolitanas, ali fazem parte da região metropolitana. Então existe uma circulação entre as pessoas da cidade. Quando eu publiquei o mapa de São Paulo, mostrando, pintando ali as cidades, teve um cara que olhou assim: nossa, isso aqui é Anhanguera. O coronavírus segue a rota do Anhanguera. Não dá para dizer que ele segue a estrada, mas a estrada, ela tem o fluxo econômico das pessoas. As pessoas vêm de Campinas para São Paulo, vêm de Santos para São Paulo, e tem uma... Se o epicentro foi aqui, existe um fluxo grande de pessoas entre esses lugares, né? E isso é um negócio legal de observar. Gradualmente, os governos estão mostrando a composição etária ali das pessoas que sofrem da doença. Eu ainda não coloquei isso nos dados, ainda não estou olhando esse detalhe, né? Mas tendo isso com maior grau de detalhe, a gente vai conseguir também ter uma ideia melhor de como é que se espalha. Se for olhar em Pernambuco, Pernambuco tem os dados, eles colocam os dados individualizados, sem identificar, de cada paciente que testou positivo ou negativo. Então dá para fazer também fluxos, vendo as características das pessoas que pegam e que não pegam a doença, né? E das que pegam, com quem acontece algo mais grave, com quem não acontece. A grande questão dos cenários epidemiológicos é que eles são feitos para serem furados pelas ações do poder público, né? O problema é que o poder público no Brasil está trabalhando sob condições bastante severas de recursos e de orientação, conflito de orientação do presidente com o ministro, né? Que é um problema bem sério. Então, assim, o pior, a gente pode se aproximar muito fácil de um cenário ruim se ficar essa bateção de cabeça, né? Você chegou a estudar São Paulo, a cidade? Dentro de São Paulo, não. Não, ainda não. Não, não. Eu consigo levantar para ti o que eu tenho do histórico de São Paulo. Assim, eu tenho histórico desde o início da doença, desde 26 de fevereiro, de todas as cidades, né? Eu consigo levantar para ti o histórico de São Paulo, o que está acontecendo, né? Mas dentro da cidade, a prefeitura algumas vezes publicou, depois parou, não sei se voltou, porque eu parei de procurar também, né? Eu tô olhando, só os municípios estão me tomando hoje 2 horas para levantar esses dados. Porque tem que entrar nos 27 estados. No fundo, Marcelo, quanto maior, maior o lugar do ponto de vista demográfico, mais chances tem, né, da coisa espalhar. Sim, sim. O Ceará publicou um estudo muito interessante, publicou dados ali por bairro, e um bairro do Ceará hoje tem mais casos do que 10 estados separadamente, juntos não. Aí tu imagina, assim, numa cidade como São Paulo, como é que deve estar nos bairros, né? Um bairro de São Paulo deve ter mais casos muito mais do que 10 estados, né? Mas o Ceará está ferrado, né? Completamente, completamente. Eles não têm mais vaga em UTI. O secretário da Saúde só tem mais 5 dias de equipamento de proteção individual, né? E a demanda tende a aumentar. Não tem como reduzir. Está muito acelerado lá. O Fortaleza acelerou o número de casos confirmados muito rápido. Aí tem uma outra questão. Se tu olha o que eles chamam de taxa de letalidade, que é a proporção de mortos dentro da proporção de confirmados, é muito mais baixa do que em São Paulo lá. Em São Paulo, na semana passada, quando eu olhei isso a última vez, estava dando uns 8%. No Ceará, estava dando uns 2%, 3%. Que é mais ou menos próximo das estatísticas internacionais. O número que o pessoal tem falado. O que pode significar isso? Isso pode significar que em São Paulo se está testando mais os casos graves. Os casos graves morrem mais, então a letalidade é maior. E no Ceará, talvez estejam testando
mais pessoas. Como o Brasil é muito grande e tem esse desafio da escala, ali, assim, 27 estados, e cada estado publica de um jeito. Uhum. Para você ter uma ideia, o Pará. O Pará publica os casos do dia em card de rede social. Imagem, dizendo assim, homem, 40 anos, de Recife. Não, de Recife não, de Belém. Mulher, 53 anos, de Belém. Homem, 44 anos, de qual é a cidade do lado ali? Ananindeua. E aí eu tenho que, se eu vou no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu consigo puxar a tabela e atualizar a minha base. No Pará, eu tenho que parar, olhar o card e fazer as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos novos em Belém, incluindo a base. 1, 2, 3, 4, 5 casos novos em Ananindeua, incluindo a base. O Pará, parece que o Pará vai melhorar. Espera-se. Né? Eles andaram anunciando que iam melhorar. Mas a dificuldade na maneira como os estados divulgam seus dados é brutal. É brutal. A desigualdade. Sim, e deve ser difícil achar mesmo uma linha comum entre todos os dados, né? Praticamente. Eu espero que eles entrem na corrida para chegar ao número 1 da Open Knowledge e, e melhorem a divulgação. Não precisa muito. Na verdade, são cuidados muito simples ali. Eles têm informação. Você tem monitorado também leitos de UTI, por exemplo, ou você está ficando mais na questão dos casos e das mortes? Eu agreguei os leitos de UTI disponíveis. Disponíveis não. Agreguei os leitos totais de UTI, a base. Então, assim, eu fiz algumas vezes um mapa mostrando onde é que estão os casos onde não tem leito de UTI. Então, assim, metade das cidades, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, onde tem casos confirmados, não tem leito de UTI nenhum. Sério? Ou não tem pelo SUS. Sério. Sério. São cidades pequenas, com poucos casos, mas tem cidades grandes também. Ali na região metropolitana de Manaus, eu não lembro o nome da cidade, logo ao lado de Manaus, como se fosse Guarulhos, vai. É uma cidade que tem bastantes casos, tem mais de 40 casos confirmados, e não tem leitos de UTI. Ela usa os leitos de Manaus. É a ambulância de terapia, a famosa ambulância de terapia. Né? Só que Manaus colapsou. Manaus já tem uma quantidade de casos violenta e ela mesma não dá conta. O que os estados ainda não estão abrindo, nem todos, alguns já estão abrindo, mas não todos ainda, é a proporção de leitos ocupados. E isso é importante para a gente verificar o que está acontecendo. São Paulo já divulgou que tem 80% dos leitos ocupados na capital ou no estado, não tenho certeza, tem que checar. Né? O Rio, eu não sei como é que está, mas Testes você tem monitorado também, não? eles não divulgam. É muito triste, porque assim, quando eu montei essa base, eu queria colocar a informação mínima que eu conseguisse para todos os municípios do Brasil. E essa informação mínima que eu consigo é só o número de casos confirmados, número de mortes confirmados. Entendi. E a estrutura, essa infraestrutura, os leitos de UTI que tem na cidade, eu consigo pelo CNES. Os ventiladores eu consigo também pelo DASUS. Eu consigo, ainda não agreguei, está para agregar essa semana ainda, quantos ventiladores tem na cidade. Agora, o dado estratégico, o dado crucial, é quantos estão ocupados. Né? Mais ainda, quantos estão ocupados com pacientes de coronavírus. Esse dado eu não consigo, principalmente para todas as cidades do Brasil. E alguns estados a gente consegue, mas para todas as cidades do Brasil não. O Marcelo, assim, tudo bem, você falou que o Amapá deve ser um próximo lugar, né? Tem outros lugares que a coisa está... Onde são os pontos de atenção no Brasil? Essa é a minha pergunta. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa que eu te falo o que me parece grave. Assim. Em termos de casos por milhão de habitantes, você vai olhar ali na
naquele monitoramento que eu faço. Os últimos 2 mapas são de presença estadual e mortes por UF. Uhum. Onde está mais escuro, ali é onde tem mais casos por milhão de habitantes. No Amapá já tem 401 casos por milhão. Proporcionalmente, é pior do que o Amazonas. Tem 308 confirmados. Roraima. Roraima tem 219 casos por milhão. É bem possível de ficar feio. O Acre estava muito ruim, mas depois deu uma parada. E a gente não sabe, é difícil de saber se essa parada é porque de fato tem menos infecções Ou ou se se é porque os já dados. aconteceu outras vezes. O Fabiano Maisonave fez uma matéria outro dia mostrando que fazia 5 dias que não tinha testes, que não chegava o material para testes. Tinha fila de testes para fazer, mas não chegava o material. Né? Então, assim, essa dificuldade de saber o que está faltando no quebra-cabeça, Brasília. Brasília tem bastante leitos de UTI, então não deve colapsar tão cedo. Só que assim, já tem 223 casos por milhão de habitantes. Assim, é bastante. São Paulo está com 211. O Rio está quase ali. Santa Catarina tem muitas cidades que não tem saneamento básico. Santa Catarina é um estado com uma renda média alta, mas tem problema de saneamento básico em várias cidades, que são cidades muito rurais, cidades pequenas, etc. E lá está se espalhando em várias cidades com uma força grande. E saiu anteontem, eu acho, um estudo da UFSC apontando uma aceleração dos casos desde 1º de abril. Eu Então, li. assim, isso deve virar hotspot. Ali no centro-oeste, fora Brasília, não parece ter nada muito, muito pesado, mas pode ter subnotificação muito forte também, pode ter problema de teste, etc. Você vai olhar assim, Mato Grosso do Sul, tem muito poucas cidades com casos confirmados, mesmo sendo estados que fazem fronteira com países vizinhos. E eu acho muito poucos lugares com casos confirmados para o tamanho do estado e pela fronteira. Talvez a densidade demográfica desses estados ajude nisso. Né? Assim, tem um amigo meu que é do Mato Grosso do Sul, que ele brinca dizendo que lá tem mais boi do que gente. Né? Então, assim, as pessoas moram na área rural, tem muita distância entre as pessoas, não tem aglomeração tão fácil, né, como é em São Paulo, por exemplo. Mas, assim, Em São Paulo, o que está acontecendo? São Paulo está se espalhando bastante pelo interior, cada dia tem mais cidades com casos confirmados. Né? Os centros urbanos do interior têm uma dinâmica. Imagina assim que uma cidade grande do interior de São Paulo é uma capital de qualquer outro estado, ou da maior parte dos outros estados. E tem dinâmicas semelhantes. Né? Tem cidades que gravitam ao seu redor e onde as pessoas circulam para trabalhar. Né? Para trabalhar, para a vida comercial, para outras coisas. Né? Então, assim, tende a ter uma dinâmica parecida nesses clusters ali. Para fechar aqui, Marcelo, Beleza? você e o isolamento? O que o isolamento mostra? Acho que esse céu que a gente tem visto, esse pôr do sol que a gente tem visto nos últimos dias, é por causa do isolamento, menos poluição, acho que a gente consegue enxergar o céu. Né? Mas o que me parece, assim, nos dados aqui, onde se rompeu mais isolamento, a doença voltou a crescer mais rápido. A confirmação. Mas, de novo, a gente não sabe o tamanho da doença, a gente só sabe o tamanho, essa fatia que a gente não sabe se é pequena, se é grande, dos casos confirmados. Né? O isolamento ainda me parece a maneira mais segura de desacelerar as infecções, porque as pessoas têm menos contato umas com as outras. Né? Se tu reduz de 15 contatos com alguém por dia, 15 apertos de mão por dia, para um beijinho no rosto de manhã, ali com quem está dentro de casa, corre menos risco de ser infectado, de infectar alguém. Uhum. Mas, assim, quando vem
como é que chama? O secretário interino de saúde, e fala que o isolamento já achatou a curva em São Paulo, eu tenho sérias dúvidas, porque a gente não tem dados suficientes para desenhar a curva, a verdadeira curva, né? A gente não sabe. Imagina assim, o coronavírus ele pode ser um iceberg ou ele pode ser uma pirâmide, né? Se ele é um iceberg, a gente não sabe o que está submerso, qual é o tamanho do que está submerso, né? E quanto mais a gente souber sobre isso, quanto mais a gente conseguir reduzir a subnotificação, quanto mais testar a população, mais perto ele vira de ser uma pirâmide. Tem um estudo bastante promissor, tem duas coisas bem legais que estão acontecendo que podem melhorar o que a gente sabe a respeito. A primeira delas, o IBGE. O IBGE vai incluir perguntas sobre o coronavírus na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios, é onde eles medem desemprego. Eles vão fazer por telefone agora, mas eles vão perguntar sobre o coronavírus. Eu não sei exatamente o que eles vão perguntar sobre o coronavírus, mas por amostragem de população, com a experiência que o IBGE tem, se eles conseguirem fazer as perguntas certas, eles conseguem captar a prevalência de coronavírus na população. Mesmo não sendo só casos graves, a gente consegue ver mais amplo que os casos graves. E a segunda coisa legal, a Universidade Federal de Pelotas está preparando um estudo, primeiro no Rio Grande do Sul, depois eu respondi para o Brasil, em que eles vão fazer mais ou menos, por amostra da população também, eles vão fazer mais ou menos que nem o Datafolha faz, o Ibope faz para. Eu li. Saiu agora há pouco no UOL, o primeiro resultado desse levantamento deles, né? Ah, não tinha visto, eu vou olhar. Mas é bem interessante porque com isso consegue estimar qual é o que está submerso, além desses dados que a gente conhece. Qual é o tamanho do iceberg? A gente consegue ter uma ideia do que é isso, o que está abaixo do nível da água.